Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, semana de derby começando e muita coisa pra gente falar. Eu tô preocupado com uma coisa, não é exatamente para esse derby, mas estão faltando opções pro ataque do Timão. Eu vou te explicar essa situação. O Memphis Depay, hein? Já tá de volta. Retoma os trabalhos depois da participação dele com a seleção holandesa. Tem também o Coronado, cada vez mais pronto para ser uma alternativa, né, nesse jogo, nessa final contra o Palmeiras. E o Pedro Raul, hein? Isso vai dar bom. Vai dar um bom debate. Rapaziada, o Corinthians está trabalhando intensamente esses dias todos. Eu não gravei no final de semana, né? Tava com a família aí só para dar uma satisfação pra galera. Tava descansando. A data FIFA tem disso, né? Não tem jogo, não tem live, né? A gente aproveita para descansar. Mas eu fiz um compilado aí das principais informações do final de semana para trazer para vocês aqui, já na arrancada dessa semana de final de derby, quinta-feira na Neoquímica Arena. E vocês sabem, né? O Corinthians tem jogadores convocados, não conseguiu trabalhar com eles, são 5 no total, né? Martínez, Carrilho, Romero, o próprio Memphis Depay, e tem mais um que eu estou esquecendo agora, é o Félix Torres. Mas esses jogadores não estavam durante esse período de treinamentos, mas aí tem a boa notícia do Igor Coronado, né? Que inclusive trabalhou com bola desde o sábado, ou seja, está cada vez mais pronto para ser uma alternativa, uma opção interessante para o Ramon Dias, especialmente para um segundo tempo. A gente não sabe exatamente qual a condição do Garro, ele vem treinando normalmente, ele figurou entre os relacionados no primeiro jogo, mas foi poupado por conta do gramado sintético, por conta das dores no joelho, está trabalhando todo esse período, então tendência que ele seja titular nessa grande final na Neoquímica Arena na quinta-feira, mas o Coronado pode ser uma alternativa aí para segundo tempo, dependendo do que acontecer, beleza? Trabalhos táticos intensos, né, para poder corrigir algumas situações, especialmente bola aérea defensiva, né? O Corinthians tem essa preocupação, embora nos últimos jogos tenha passado ileso aí, né? O que não deixa de ser uma notícia boa pelo lado do Corinthians. Tem algumas questões, né, desse fim de semana de data FIFA que a gente precisa abordar também, como por exemplo, André Carrilho. Cara, esse cara, as pessoas estão dizendo, no Peru especialmente, né, que o Corinthians fez com que ele renascesse, porque ele já tem uma idade, ele já é um cara mais veterano, embora a gente tá falando isso pro futebol, tá, gente? Porque 33, 34 anos o cara é muito jovem. E hoje, até pro futebol, isso mudou também, né? Hoje os caras conseguem ter uma vida muito mais longa, né? Num alto nível. Mas a verdade é que a bola, né? O mercado sempre olha para jogadores acima dos 30 anos com certo preconceito. E o Carrilho, cara, ele volta à seleção peruana, e as pessoas estão impressionadas com o que o Carrilho vem fazendo. E esse jogo contra a Bolívia, que o Peru vence por 3-1, e a Bolívia, inclusive, está melhor colocada do que o Peru nas eliminatórias. Impressionante o que ele jogou. Impressionante. Ele mesmo postou um compilado de melhores momentos, inacreditável. Mas assim, aquele jeito do Carrilho no Corinthians, né? Um cara só dando tapa, protegendo a bola, né? Saindo para o jogo, participando dos gols, inclusive, né? Então, assim, jogando demais e com muitos elogios da crônica, né, da imprensa peruana, dos torcedores peruanos, do tipo, o que aconteceu com o André Carrilho? Ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador de ataque, mas ele jogando por dentro, né, fazendo o time jogar como ele tem jogado, tanto na seleção quanto no Corinthians, faz com que ele receba merecidos elogios. André Carrilho, cada vez encantando mais, não apenas no Corinthians, mas também na sua seleção. O Memphis Depay, ele participou desse jogo da Liga das Nações, né, quartas de final, contra a seleção da Espanha, uma das melhores do mundo hoje, né? E a Holanda, que havia empatado em casa o primeiro jogo por 2-2, fez o jogo de volta no domingo e loucura, né? Loucura porque terminou 2-2 no tempo normal. O Yamal ainda faz um gol no primeiro tempo da prorrogação, tem um empate que gera o 3-3 e leva a decisão para os pênaltis. O Memphis, cara, e aí tem não é uma notícia ruim, né? Mas assim, ele jogou muito bem, pelo menos foi elogiado, marcou um dos gols, um gol de pênalti em que ele sofreu também, mas também em quantidade, né? Mais de 100 minutos, porque ele sai aos 11 minutos, contando os acréscimos, deu bem mais do que isso, né? Mas ele sai aos 11 minutos da prorrogação. Então ele jogou bastante,
já retorna nessa segunda-feira para participar das atividades com o Corinthians, né? E seguir a sua preparação. Volta antes dos demais. O Carrillo, por exemplo, entra em campo contra a Venezuela nesta segunda-feira, dia 25. Assim como os outros participantes, né? O Martínez até não jogou pela Venezuela no primeiro jogo, mas ele pode estar à disposição, no caso, pode entrar em campo nessa segunda-feira, assim como o Romero pela seleção paraguaia e o Félix Torres pela seleção equatoriana. Então, esses jogadores ainda entram em campo nessa segunda-feira para só chegar na terça-feira e se preparar para o jogo da quinta. O Memphis já está à disposição do técnico Ramon Dias, depois de uma participação exitosa, né? Marcou um gol, voltou a marcar pela seleção da Holanda, ele foi elogiado, teve uma crítica ou outra, né? Porque, enfim, ele perdeu um gol lá no jogo de ida e tal, mas o que eu vi foram elogios, assim, ao Memphis, enfim, a predisposição dele, ao jeito de jogar, a participação decisiva dele nesses jogos, confrontos difíceis, né? Agora a Holanda é eliminada da Liga das Nações porque foi eliminada nos pênaltis. O Pedri acabou marcando o gol decisivo da Espanha. Enfim, o Memphis está de volta e eu acho que para o corintiano isso é o que mais importa. Vamos lá, a gente precisa falar de algumas outras situações porque eu estou falando... O Memphis está de volta, o Ramon tem tido opções para o ataque aí como o Yuri Alberto, o Romero, o Thales Magno e paramos por aí. E por isso a minha preocupação, que não é necessariamente para esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Tem a ver muito mais com a sequência da temporada, com o Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Héctor Hernández, o espanhol, que estava no time de Portugal, lá o Chaves, que foi rebaixado, onde estava o Hugo Souza, então fica difícil até a gente analisar, porque se o goleiro de um time rebaixado chega e joga o que está jogando no Corinthians, ele não veio por conta da campanha no Chaves, né? Então fica difícil até analisar o Héctor Hernández pela participação dele no Chaves de Portugal. Eu não tive esse preconceito, exatamente pelo desempenho do Hugo. Então a gente esperou para ver o que ele poderia render no Corinthians. É verdade que ele não teve tantas oportunidades assim. Ele tem 11 jogos no total desde que ele chegou. 6 nessa temporada. O último jogo que ele entrou em campo, inclusive, ele foi titular. Foi um empate em 2-2 contra o Guarani em Campinas. Isso já tem um mês. Há um mês, o Héctor Hernández não é utilizado pelo técnico Ramon Dias. Na verdade, nos 6 jogos seguintes a esse confronto contra o Guarani, ele sequer foi para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil. Na volta, ele também não foi para o banco. Ele tem sobrado do banco. Ou seja, ele está fora dos planos, né? A menos que algo aconteça assim, sei lá, no Campeonato Brasileiro, o Ramon entenda que, não, beleza, agora você vai jogar, porque aí tem muitas competições. Ele não está sendo utilizado. Só que aí tem outro detalhe, gente. O Pedro Raul é um negócio maluco. O Pedro Raul... Cara, os caras tentaram emprestar o Pedro Raul. O Pedro Raul recebeu proposta. Ele falou, não, eu quero ficar no Corinthians, eu quero dar a volta por cima, que não sei o quê. Ele começa a temporada marcando um gol contra o Red Bull Bragantino. Gol que dá a vitória do Corinthians, inclusive, lá em Bragança Paulista, na arrancada do Campeonato Paulista. E aí, o que acontece? Depois disso, ele passa a tropeçar na bola, ele perde gols inacreditáveis, ele não corresponde. Muitas vezes o Corinthians dependeu dele, colocou ele como titular, ele entrando no segundo tempo, ele não jogava. Simplesmente assim, você olhava e falava assim, cara, não vai rolar, não vai rolar. Ele estava com muitas dificuldades. E aí começou a vir muita gente, né, querendo o Pedro Raul, salário alto, aquela coisa toda. O Corinthians conseguiu um modelo de negócio para liberar um espaço na folha, para dar mais oportunidades para os demais jogadores do elenco e, cara, não estava dando certo mesmo. Tinha alguém interessado nele, então assim, vai ser feliz. Cara, e não é que ele está sendo muito feliz? O Pedro Raul simplesmente, desde que ele estreou no Ceará, ele é o jogador brasileiro com mais gols. Pode pegar todas as principais ligas do mundo. Ele tem 6 jogos pelo Ceará e 5 gols. Desde que ele estreou no Ceará, ele tem mais gols do que o Rafinha pelo Barcelona, que tem 4 gols, por exemplo, em 5 jogos. Ele tem 5 gols em 6 jogos. E mais do que isso, ele foi super importante nesse título cearense do Vozão. Ele, inclusive, marca o gol do título do Ceará no Clássico Rei diante do Fortaleza. O cara tá simplesmente ovacionado por lá. Tipo, não é que ele deu certo, ele deu muito certo. Ele chegou chegando, ele chegou e virou ídolo do Ceará. Ele já conquistou um título, gente. Ele já botou uma medalha no peito, ele já levantou um caneco, fazendo gol.
E gol de centroavante, você olha os gols dele, os caras estão elogiando ele lá, a imprensa, os torcedores. O cara virou uma referência. E aí, cara, ele fez muitos gols no Goiás, ele fez muitos gols no... fez alguns gols no Botafogo, no Vasco ele não foi tão bem. Cara, talvez o nível dele... eu não quero aqui menosprezar nem o Goiás, nem o Ceará, tá? Sei que são camisas pesadas, de torcidas de massa e tudo mais, mas talvez ele tenha sentido o peso da camisa do Corinthians, porque a pressão ela acaba sendo maior, né, mais forte, até pela massificação, pelo tamanho de torcida, pela forma como a imprensa cobra aqui em São Paulo. Então, eu não sei, talvez tenha pesado. E talvez no Ceará ele tenha conseguido desenvolver o seu futebol, como ele conseguiu no Goiás, como ele conseguiu em outros momentos. No México também não conseguiu, né? Lá tem muito investimento, muita cobrança. Lá no Toluca, acho que ele estava, não conseguiu jogar. Cara, no Ceará ele tá jogando, tá sendo feliz e tá tudo certo. Corinthians pagando boa parte desse salário. Só que aí a gente tem que entender o seguinte: caramba, em vários momentos, nesses últimos jogos, inclusive, contra o Barcelona, no jogo da volta, que o Corinthians precisava fazer um gol, os caras fechados, a gente pensava assim, putz, o Pedro Raul aqui. Não necessariamente o Pedro Raul, né? Mas um jogador de área. Tanto que o Gustavo Henrique termina o jogo, vocês vão lembrar, como centroavante, no alto dos seus 1,96. Aí vocês vão pensar, tá, Chico, mas o Pedro Raul não estava sendo solução aqui, ele tinha que ir embora. Eu concordo. Mas, e aí, o que o Corinthians vai fazer diante disso? Vai ficar quieto? Vai ficar parado? Vai ficar de braços cruzados? Porque o Héctor Hernández não está sendo relacionado. E não estou nem dizendo que tem que ser. Talvez ele não seja a solução realmente. O Pedro Raul foi embora. E não estou dizendo que ele não tenha que ir. Mas e aí? E aí que hoje o Corinthians tem de centroavante o Yuri Alberto e ponto. O Romero faz ali a referência, mas não é a dele. O Memphis faz a referência, mas não é a dele. O Thales Magno não é a dele mesmo. Na ausência desses caras, como opção para segundo tempo, tá faltando, né? Eu já disse aqui que falta jogador de lado. Velocidade, puxar contra-ataque. O Thales é o jogador do 1 contra 1, mas ele não é necessariamente um velocista. E mesmo assim, falta mais gente. Falta para você abrir pontas, para você ter outros repertórios, outro jeito de jogar. Então falta esse jogador de velocidade e tá faltando agora esse 9, esse cara de área, para substituir o Yuri Alberto em determinado momento, para ter outra característica em relação do Yuri, que a gente sabe que gosta de atacar o ponto futuro, para fazer um pivô lá, alguma coisa assim, uma bola aérea. Eu sei que esse cara, na teoria, era o Pedro Raul, mas ele não funcionou. Só que no momento que você libera o Pedro Raul e o cara tá fazendo gol pra cacete, você não aproveita o Héctor Hernández, quem vai ser? Simplesmente o Corinthians vai ficar com essas opções, Thales e Romero, pro banco de Yuri e Memphis. É pouco. Ou encontra na base, e pelo visto não tem, né? Ou vai ter que ir ao mercado. Só que agora a janela já fechou. Tem a janelinha até o dia 11 de abril. Será que dá para pegar alguém dos estaduais? Ou então só metade do ano? Enfim, é curioso. Eu acho que vale uma reflexão da gente entender que o Corinthians precisa reforçar. Eu sei que o time tá bom, o elenco tá bom. Tem algumas outras carências que a gente já detectou, mas eu acho que o setor ofensivo ainda depende de uma atenção. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo todo um giro de informações do Timão, e a partir desse momento a gente vai repercutir, reagir a essas informações. Semana de derby, semana de decisão, semana aí da final do Campeonato Paulista, onde o Corinthians enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena, dia 27, quinta-feira, a partir das 21h35, uma final impecável, dois times fortíssimos. Palmeiras tem um time muito qualificado, mas o Corinthians acabou surpreendendo no primeiro jogo de ida e vencendo o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0. A imprensa não acreditou nesse resultado porque todo mundo dava Palmeiras como aí favorito, principalmente jogando em casa diante do seu torcedor. Mas o ponto forte desse jogo de ida no Allianz Parque, para mim, foi o técnico Ramon Dias.
Eu fico muito tranquilo para falar de Ramon, porque em vários momentos eu acabei tecendo duras críticas contra o seu trabalho. Ano passado, só para a gente lembrar aqui, ano passado o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo, responsabilidade de Ramon Dias, que não conseguiu tirar um repertório do time do Corinthians. Acabou escalando o time errado, substituindo errado e por isso foi eliminado da Copa do Brasil. Aí você saiu desse jogo que é mata-mata, vai para a Sul-Americana. Corinthians enfrentou o Racing e acabou sendo eliminado novamente. Porque Ramon Dias, mais uma vez, acabou escalando o time errado e substituindo errado. Corinthians terminou contra o Racing lá na Argentina com 5 atacantes em campo. Um absurdo. Você não quer dizer nada, um time com 5 atacantes que é um time ofensivo. Ele é um time, pode ser um time bagunçado, porque você tem que organizar o sistema tático para o ataque marcar gol. Senão, ninguém marca ninguém, fica aquele amontoado de jogador, um correndo atrás do outro. 2 pontos, 2 jogos que eu já falei para vocês que Ramon Dias foi muito culpado, né, dessa eliminação do Corinthians. A gente vai para o início do ano, né, nessa temporada, Corinthians na pré-Libertadores sofreu para vencer a Universidade Central da Venezuela. Empatou lá na Venezuela e para ganhar na Neoquímica Arena aos 43 minutos que o Roberto foi lá e fez o gol. Né? O Corinthians tomou um sufoco nesse jogo. O goleiro Hugo Souza foi o melhor em campo, porque a Universidade Central ela teve mais chance de marcar gol do que o Corinthians. Mas o Corinthians conseguiu classificar. Depois o Corinthians pegou o Barcelona de Guayaquil, que é um time um pouco mais qualificado do que a Universidade Central. Corinthians perdeu lá no Equador de 3-0. Novamente, Ramon Dias escalando o time errado. Ramon Dias escalou o time com João Pedro Choca, com Gustavo Henrique e André Ramalho. O Corinthians tomou um passeio, uma surra. Inclusive, João Pedro Choca acabou fazendo pênalti e não jogou mais no Corinthians, né? Depois o Corinthians veio jogar em casa, que venceu de 2-0, mas precisaria fazer 3 gols de diferença para ir para os pênaltis ou 4 para passar direto, né? Reverter para cá, foi eliminado de forma precoce da pré-Libertadores, um vexame, uma vergonha. Aí, contra o Palmeiras, Ramon Dias chegou muito pressionado. Se o Ramon Dias perdesse o jogo de ida contra o Palmeiras de 2 ou 3 de diferença, o Corinthians teria perdido o campeonato, porque o Corinthians jamais iria reverter um placar tão elástico diante de um time tão qualificado que é o Palmeiras. E Ramon Dias, mais toda a sua comissão, seu filho Emiliano Dias, teriam perdido o emprego. Só que aí vem os meus elogios para Ramon Dias, os pontos aí principais. Ramon Dias acabou dando um nó tático no Palmeiras. Por quê? Porque Ramon Dias, ele percebeu que o Rodrigo Garro não estava 100%. Estava à disposição, porém, está jogando com algumas dificuldades, algumas coisas estavam incomodando. Por quê? O Rodrigo Garro acabou tomando aí uma infiltração para jogar a semifinal do Paulistão contra o Santos, porque ele tem uma tendinite crônica no joelho e ele não estava bem. Ele tirou o Rodrigo Garro e colocou Romero, mas ele não colocou Romero no meio de campo, ele colocou Romero no ataque e trouxe o Memphis Depay para jogar no meio campo. Aí foi o pulo do gato, porque o Corinthians jogou com um tripé. O que é um tripé? Ranieri, José Martínez e André Carrillo, certo? Para fechar esse losango no meio de campo, aí ele colocou quem? Memphis Depay. Então o Corinthians ficou muito forte no meio de campo e acabou com o poder ofensivo do Palmeiras. Por que acabou? Porque o Palmeiras tem alguns pontos que são extremamente fortes. Se você anular esses pontos, o Palmeiras não tem jogada. Rafael Veiga é o cara que cria as jogadas do Palmeiras. O José Martino, Ranieri e André Carrillo matou a jogada do Palmeiras no meio de campo. Não deixou o Palmeiras jogar. Então, já Rafael Veiga foi anulado no meio de campo. Memphis Depay, extremamente forte, tem categoria, tem habilidade. Você pode ver
quando ele recebeu uma bola, ele deixou dois caras do Palmeiras e fez um toque açucarado para o Yuri Alberto receber a bola, cortar e bater no cantinho, fazendo Corinthians 1-0. Muita gente falou assim, mas o Memphis, para mim não jogou muito. Para mim o Memphis foi um dos melhores em campo. Por quê? Ele funcionou dentro de um sistema tático. Não precisa de fazer o cara ser protagonista fazendo todas as jogadas toda hora. Ele precisa funcionar para o time. E ele funcionou muito bem, não deixando o Palmeiras fazer nada. Aí você vai com outro ponto forte do Palmeiras, que é Estevão. Joga muito o Estevão. Joga muito. Fabrício Angileri anulou o Estevão. Além disso, fez grande jogada para o Corinthians. Então, esses dois pontos do Palmeiras não funcionou. Quando eu digo que o Ramon Dias foi espetacular, e por causa que ele anulou os pontos principais do Palmeiras e ajustou o sistema tático. O sistema tático do Corinthians jogou muito bem, taticamente, psicologicamente, coletivamente e tecnicamente. Eles não tiveram uma falha. Gustavo Henrique, Félix Torres jogaram demais. Toda bola cruzada do Palmeiras só dava eles dois. Toda bola de escanteio do Palmeiras só dava eles dois. E Mateuzinho, que para mim falta qualidade para jogar a camisa do Corinthians, também não comprometeu. Não é porque ele salvou o gol do Palmeiras em cima da linha do Rafael Veiga. É porque realmente ele estava muito bem ajustado dentro do sistema tático, então não deixou o Palmeiras ter espaço. E se, quando o Teca Abel Vieira disse que o Estevão acabou aí sendo, entre aspas, fominha não ter passado a bola e perdeu a bola para o Corinthians fazer um contra-ataque e marcar o gol, ele está dando esses jogadores aí incentivo. Ele também falou que o Veiga aceitou a marcação, que o meio de campo do Corinthians foi melhor. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque a frase cabeça fria e coração quente, ela é de Abel Ferreira. Abel Ferreira está buscando o seu 11º título com a camisa do Palmeiras. E Ramon Dias está buscando o seu primeiro título para manter o emprego. Porque se Ramon Dias perder o Paulistão para o Palmeiras, ele vai cair. Tem uma ala corintiana que não quer Ramon Dias lá no Corinthians, porque entende que o Timão tem um time até bem melhor para estar fazendo esses vexames quando se chega em Copa. Então o Corinthians precisa jogar com muito cuidado, saber que esse jogo é importante demais, porque precisa trazer algumas coisas como exemplo. Em 1993, o Corinthians venceu o Palmeiras no primeiro jogo por 1-0. No segundo jogo, o Corinthians tomou 4 para o Palmeiras. E aí perdeu o título. Então essas coisas eram importantes. Porque se o Corinthians entrar com oba-oba diante do Palmeiras, vai perder o título em casa. Se entrar achando que já ganhou de salto alto, vai perder o título do Palmeiras em casa, porque o Palmeiras é muito qualificado. Então, todo cuidado é pouco. Mas se o Timão entrar jogando certinho, bem ajustado, Ramon Dias escalar o time certo, né? O time bem compactado, o fator, o Corinthians tem 2 fatores positivos. Quais são os seus fatores positivos? O primeiro, que o Corinthians já está levando o resultado fora de casa para dentro de casa. O Corinthians venceu o Palmeiras fora de casa. Um ponto positivo. Outro ponto positivo é que o Corinthians vai jogar diante do seu torcedor. A Neoquímica Arena estará pulsando com quase 50 mil torcedores. Então o Corinthians tem muitos pontos positivos, mas tem que fazer valer dentro de campo. Senão o Corinthians vai deixar o Palmeiras ser tetracampeão paulista. E nos tempos modernos, isso nunca aconteceu. Corinthians seria em 2020. Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Então, na hora do Corinthians dar o troco e, sobretudo, sair dessa fila incômoda de quase 6 anos sem conquistar nada. A maior após 1977. E o Timão iniciou a semana passada após ganhar do Palmeiras descansando. Quinta-feira voltou os treinamentos, está treinando forte. Notícias boas, Igor Coronado de volta, apareceu treinando. Rodrigo Garro está treinando. Então o Corinthians tem alguns jogadores aí que vai estar à disposição do técnico Ramon Dias. E ontem o time da Holanda foi desclassificado nas Ligas das Nações para a Espanha, né? Perdeu nos pênaltis, inclusive Memphis Depay acabou fazendo até um gol, retorna hoje, chega hoje ao Brasil e o Memphis já junta o elenco para a finalização aí, para a preparação para enfrentar o Palmeiras, um jogador importante, acredito eu. Se o Corinthians tiver na quinta-feira numa noite que Ramon de escalar o time certo, uma noite muito feliz, e o trio
desculpa, e o trio Rodrigo Garro e Yuri Alberto, Memphis Depay funcionar, vai ficar impossível o Palmeiras ganhar esse título, porque esses jogadores são diferentes e chegou a hora deles mostrar sua diferença. Chegou a hora deles ganhar título e entrar na história do Corinthians. Chegou a hora, chegou o momento. Corinthians vai fazer um jogo aí difícil, mas tem toda a chance de sair campeão. Então o Memphis vai nos ajudar. Já no meio da semana vai chegar o André Carrillo, que está arrebentando a seleção peruana. Muitos elogios, né? O cara joga demais. Quando o Palmeiras foi para mim um dos destaques do jogo. Parece lento, mas é um falso lento. O cara pega a bola, dá um tapinha e sai jogando. Romero vai chegar da seleção paraguaia. José Martins vai chegar da seleção venezuelana, né? Então Félix Torres vai chegar. Então todos os jogadores que estão servindo suas respectivas seleções chegarão ao Corinthians essa semana para se juntar ao elenco para a decisão aí de quinta-feira. Corinthians está de olho no mercado, né? Tá tentando fazer algumas contratações, tá de olho aí no Patrick do Novo Horizontino, tá de olho também em Fabinho do América Mineiro e a outro jogador que pode deixar o Corinthians, por exemplo, aí o Gustavo Henrique está sendo pretendido, que o contrato dele termina no final desse ano, a partir do mês de julho pode assinar um pré-contrato, sendo pretendido pelo Santos, onde ele foi formado, cria da base, e também pelo Grêmio. Então, o Corinthians está de olho no mercado, alguns jogadores chegarão, outros sairão. Ramon Dias pediu um zagueiro, pediu aí um meio de campo, atacante velocista, e para mim o Corinthians precisa urgentemente de contratar também um lateral direito. Acho o Mateuzinho um bom reserva de luxo, mas titular ainda acho que ele não está preparado, não tem condições técnicas para ser aí o titular do Corinthians. Mas Timão está no caminho certo, uma semana difícil aí para o Corinthians, de muita responsabilidade, uma semana decisiva, mas o Corinthians tem tudo para dar alegria aos seus torcedores, né? E a torcida do Corinthians merece muito. Não pode ficar tanto tempo sem conquistar títulos, né, como está ficando agora. Corinthians que de vez em quando aí aparece na mídia por notícias negativas, né, tem que aparecer muito mais com notícia positiva. Infelizmente, essa semana passada apareceu na mídia aí um fator aí cambismo. Um funcionário do Corinthians concedeu entrevista para o grupo GE, né, falou aí do cambismo do Corinthians, né? Então, ingressos que é da Fiel vai para a mão de cambista vende os ingressos mais caros, e o presidente Augusto Melo está novamente envolvido nessa confusão, nesse disse-me-disse. Corinthians tem aí, né, novamente vai marcar a data de impeachment, né? Então o Corinthians é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essa semana não é semana de falar de problema, é semana de ganhar título, levantar esse caneco para trazer para o Corinthians um pouco mais de paz e um clube tão grande como o Timão não ficar aí na mão dos rivais aí, sendo chacota, o pessoal tirando um sal, que não ganha título, que não sei o que não sabe jogar aí, que não sabe jogar aquilo. Chegou a nossa vez e a gente vai levantar essa taça. E aí, fiel, vocês estão confiantes, assim como eu, em ser campeão paulista? Aí chegou o nosso momento? Use o espaço aqui no canal para deixar o seu comentário, deixar também o seu like, porque o like é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o vídeo para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.